E aí também vamos perguntar aqui em quem os candidatos, uma vez o seu candidato não indo, quem ele votaria para uma opção de segundo turno. Quem vota em Rafael Mota declara que uma vez ele não indo, 47,4%, não tem nenhum candidato. Como primeira opção dos que definem candidatura, Carlos Eduardo ficaria com 18,4%, Natália com 13,2% e Paulinho Freire com 13,2%. Dos eleitores de Natália Bonavides, majoritariamente na ordem de 32,9%, optariam por Carlos Eduardo, nenhum com 30%. Não sabe, não respondeu 17,1%, Rafael 10,3% e Paulinho Freire 7,5%, Nando Poeta 1,4% e Heró 0,7%. No caso, o comportamento do eleitorado de Paulinho Freire, não ida ao segundo turno, eles não teriam outra opção de candidato na ordem de 36,3%. E aí Carlos Eduardo herdaria 27% desses votos, não sabe, não respondeu 18,6%, Rafael Mota 11,9% e Natália Bonavides 6,2%. No caso de Carlos Eduardo, 38,5% dos seus eleitores disseram não ter nenhuma opção para segundo turno. Natália Bonavides ficaria com 18,5%. Paulinho Freire com 17,3%, não sabe, não respondeu com 15,8% e Rafael Mota com 8,8% e depois Heró com 1,2%. Agora vamos trazer cenários projetados de segundo turno, e aqui fez uma ressalva, viu? A partir da próxima pesquisa nós vamos projetar segundo turno só entre os 3 principais candidatos, porque isso dá um número de cruzamentos gigante e aumenta muito o tempo de coleta. Então fica aqui a justificativa, então todos os cruzamentos com os 4 principais, mas a partir da seguinte vamos fazer só com os 3 principais. Num cruzamento entre Carlos Eduardo e Paulinho Freire, o resultado seria: Carlos Eduardo ganharia com 42,8% e hoje Paulinho teria 29,6%. Nenhum, nós teríamos 18,3% e não sabe, não respondeu 9,3%. No caso, cruzando o cenário da pesquisa anterior para essa, Carlos Eduardo na anterior tinha 53,20, caiu para 42,8 e Paulinho saiu de 25,2 para 29,6, ou seja, o encurtamento da distância entre os candidatos Carlos Eduardo e Paulinho Freire. 14,8%. Falando da intenção de Carlos Eduardo, ele caiu 10,4 pontos percentuais e Paulinho Freire aumentou 4,4. Todas as duas oscilações dentro da margem de erro, que mostra realmente que está havendo um encurtamento. Vamos lá, no seu outro cenário sendo projetado aqui é o enfrentamento de Carlos Eduardo com Natália Bonavides. Carlos Eduardo venceria com 46,6%, Natália Bonavides chegaria com 21,8%, não sabe e não respondeu 9,1% e nenhum 22,5%. E vamos agora projetar esse cenário em relação à pesquisa anterior, que também mostra encurtamento entre os 2 candidatos. Carlos Eduardo tinha na pesquisa anterior 57,8% e agora tem 46,6%. Natália tinha 18,6% e agora tem 21,8%. Não sabe, não respondeu 4,2% e agora 9,1%. E nenhum saltou de 19,4% para 22,5%. Mais uma vez, queda de Carlos Eduardo de 11,2% e nesse caso o crescimento de Natália de 3,2%, as duas oscilações fora da margem de erro. Vamos lá, outro cenário testado pela pesquisa é o cenário Carlos Eduardo com Rafael Mota. Carlos Eduardo ganharia com 50,3% e Rafael Mota chegaria com aos 15,7%. Não sabe, não respondeu 9,2% e nenhum 24,8%. Comparando também com o cenário anterior, Carlos Eduardo teve uma queda, saiu de 63,8% para agora 50,3%, uma queda aí de 13,5%. Rafael Mota tinha 10,2%, agora foi para 15,7%, um acréscimo de 5,5 pontos percentuais. Não sabe, não respondeu 4,4% e agora 9,2%, e nenhum 21,6% para 24,8%. Tem um cenário simulado aqui com Paulinho Freire e Natália Bonavides. Paulinho Freire venceria a eleição com 37,6%, enquanto Natália Bonavides ficaria com 27,7%. Não sabe, não respondeu 10,2% e nenhum 24,5%.
Comparado com o cenário da pesquisa anterior, houve uma variação na margem de erro. Paulinho Freire saiu de 38,5 para atuais 37,6. Natália Bonavides de 26,3 para 27,7. Não sabe, não respondeu 5,2 e agora 10,2. E nenhum de 30 para 24,5%. A mudança foi ali. E outro cenário testado é o de Paulinho Freire enfrentando o Rafael Mota. Paulinho venceria com 37,10 e Rafael Mota chegaria ao 17,7. Não sabe, não respondeu 11,2 e nenhum 34%.